A tapeçaria da vida de um empreendedor cristão é tecida com fios de fé inabalável e desafios que parecem montanhas intransponíveis. Você sente o chamado, a urgência divina em seu coração para construir, para inovar, para deixar uma marca que glorifique o reino. Mas o caminho à frente se revela sinuoso, repleto de dúvidas que sussurram como sombras e obstáculos que se erguem como gigantes. Você já se sentiu como Davi diante de Golias, desarmado diante da magnitude do problema, questionando se a sua pequena funda de fé seria suficiente para derrubar o colosso da incerteza? Essa luta não é sua apenas. Desde os primórdios da fé, homens e mulheres escolhidos por Deus enfrentaram mares revoltos, desertos áridos e a fúria de impérios. Pense em Noé, construindo uma arca em meio ao escárnio de uma geração incrédula, sua visão sustentada apenas pela promessa divina. Considere Abraão, deixando sua terra natal, guiado por uma voz invisível para uma herança desconhecida. Reflita sobre Moisés, confrontando o faraó, liderando uma nação inteira através do deserto, confiando na provisão miraculosa a cada passo. A jornada do empreendedor cristão moderno ecoa essas narrativas ancestrais. As ferramentas podem ter mudado, dos arados aos algoritmos das caravanas, às conexões de internet. Mas a essência da batalha permanece a mesma. A luta contra a dúvida interna, a pressão externa e a constante necessidade de alinhar as ambições terrenas com os propósitos eternos. O mundo dos negócios clama por resultados imediatos, por crescimento exponencial a qualquer custo, muitas vezes em dissonância com os princípios de integridade, justiça e amor ao próximo que norteiam a nossa fé. É nesse crisol de expectativas seculares e convicções espirituais que a verdadeira força do empreendedor cristão é forjada. Não se trata de separar a fé dos negócios como se fossem domínios estanques. Pelo contrário, trata-se de integrar cada decisão, cada estratégia, cada interação com os valores do Evangelho. Sua empresa não é apenas um veículo para o lucro, mas um campo de testemunho, uma plataforma para semear a bondade, a generosidade e a esperança. A mentalidade de um empreendedor cristão deve ser um farol inabalável em meio à névoa da incerteza. Ela começa com a profunda convicção de que você não está sozinho nessa jornada. O mesmo Deus que capacitou seus servos no passado está ao seu lado hoje, oferecendo sabedoria que excede o entendimento humano e força que transcende suas limitações. Lembre-se das palavras de Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Essa não é uma frase vazia de autoajuda, mas uma declaração de dependência radical do poder divino que reside em você, através do Espírito Santo. Cultive uma mentalidade de abundância, não de escassez. O mundo pode tentar convencê-lo de que os recursos são limitados, que a competição é implacável e que o sucesso é um jogo de soma zero. Mas a perspectiva do reino é radicalmente diferente. Nosso Deus é um Deus de provisão infinita, capaz de multiplicar os pães e os peixes para alimentar multidões. Mateus 14, 13 e 21. Isso não significa ingenuidade nos negócios, mas uma confiança fundamental de que, ao buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Essa mentalidade de abundância se manifesta na sua capacidade de colaborar em vez de competir de forma destrutiva, de celebrar o sucesso dos outros em vez de sentir inveja, de compartilhar seus dons e talentos com generosidade. Lembre-se do corpo de Cristo, onde cada membro, com sua função única, contribui para o bem-estar do todo. 1 Coríntios 12, 12 e 27. Sua jornada empreendedora não é uma corrida solitária, mas uma parte de um movimento maior, um chamado coletivo para transformar o mundo através dos princípios do reino. A crença é o alicerce sobre o qual essa mentalidade é construída. Não uma crença vaga ou superficial, mas uma fé viva e ativa
que permeia cada fibra do seu ser. É a certeza das coisas que se esperam, a convicção daquilo que não se vê. Hebreus 11:1. No mundo dos negócios, onde o tangível e o mensurável muitas vezes reinam supremos, a fé pode parecer um luxo abstrato. Mas é precisamente nos momentos de maior incerteza, quando os números não fecham e as estratégias falham, que a sua crença é posta à prova. Essa crença se manifesta na sua capacidade de perseverar diante do fracasso, de aprender com os erros, em vez de se paralisar pela culpa, de manter a esperança mesmo quando as probabilidades parecem desfavoráveis. A clareza de propósito é o mapa que guia essa jornada de fé. Sem uma visão clara do porquê por trás do seu empreendimento, você corre o risco de se perder no labirinto das operações diárias e das pressões do mercado. Qual é o chamado específico que Deus colocou em seu coração para esta empresa? Como ela se alinha com os valores do reino? Qual impacto você deseja gerar no mundo, além do lucro financeiro? Essa clareza de propósito não é algo estático, gravado em pedra. Ela pode evoluir à medida que você cresce e aprende. Mas é fundamental revisitar essa visão regularmente, alinhando suas decisões e prioridades com o seu chamado original. Lembre-se de Neemias, cuja visão clara de reconstruir os muros de Jerusalém o capacitou a superar a oposição interna e externa. Neemias 2, 17 e 20. Uma visão clara infunde paixão, motiva a equipe e atrai aqueles que compartilham do mesmo propósito. A visão é a imagem vívida do futuro que essa clareza de propósito busca alcançar. Não se trata apenas de metas financeiras ou de participação de mercado, mas de um quadro mais amplo do impacto que sua empresa terá no reino de Deus e na vida das pessoas que ela serve. Essa visão deve ser inspiradora, desafiadora e alinhada com os princípios bíblicos de justiça, amor e serviço. Como Abraão, que olhou para as estrelas e creu na promessa de uma descendência incontável, Gênesis 15:5, você precisa ter a capacidade de enxergar além das circunstâncias presentes e visualizar o potencial que Deus colocou em suas mãos. Essa visão não é uma fantasia distante, mas um destino tangível que molda suas ações no presente. Ela é a âncora que o mantém firme em meio às tempestades e o guia em direção ao seu propósito divino. O propósito, então, se torna a força motriz por trás de cada passo. É a razão de ser da sua empresa, a missão que a impulsiona além da busca pelo lucro. Um propósito enraizado nos valores do reino transcende as flutuações do mercado e as tendências passageiras. Ele se conecta a algo maior, algo eterno. Seja como Daniel, que manteve seu propósito de honrar a Deus mesmo diante da ameaça da cova dos leões. Daniel 6. Seu propósito o sustentou em meio à adversidade e o tornou um testemunho poderoso para um reino estrangeiro. Da mesma forma, um propósito claro e alinhado com a vontade de Deus será a sua rocha inabalável nos momentos de provação. A disciplina é a ponte que conecta a visão ao propósito. Sem a disciplina de colocar em prática os princípios e valores do reino em cada aspecto do seu negócio, a visão permanece um sonho distante e o propósito uma intenção vazia. A disciplina se manifesta na sua capacidade de gerenciar o tempo com sabedoria, de priorizar o que é importante em vez do que é urgente, de manter a integridade em todas as suas transações e relacionamentos. Lembre-se das palavras de Provérbios. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa de todos certamente à pobreza. Provérbios 21:5. A disciplina não significa rigidez ou legalismo, mas uma dedicação constante a fazer o que é certo, mesmo quando é difícil ou impopular. É a força de vontade de seguir os princípios bíblicos de honestidade, justiça e excelência em tudo o que você faz. A ação é o passo de fé que transforma a disciplina em resultados tangíveis. Não basta ter uma mentalidade correta, crenças firmes, uma visão clara e um propósito nobre. É preciso colocar os pés no caminho, dar o primeiro passo, mesmo que seja com medo e incerteza.
A fé sem obras é morta. Tiago 2,17. Sua jornada empreendedora é um chamado à ação, a usar os dons e talentos que Deus lhe deu para abençoar o mundo ao seu redor. Assim como os discípulos deixaram suas redes para seguir Jesus, Mateus 4:18-22, você também precisa estar disposto a sair da sua zona de conforto, a correr riscos calculados e a investir seus recursos naquilo que Deus colocou em seu coração. A ação nem sempre será fácil ou imediata em seus resultados, mas é através dela que a sua fé se torna visível e o propósito se concretiza. A gratidão é o óleo que mantém a máquina da ação funcionando suavemente. Em meio aos desafios e às pressões do dia a dia, é fácil se concentrar no que falta, no que deu errado, nos obstáculos que ainda precisam ser superados. Mas a Bíblia nos exorta a dar graças em todas as circunstâncias. 1 Tessalonicenses 5:18. A gratidão não é apenas um sentimento passivo, mas uma postura ativa do coração que reconhece as bênçãos de Deus em cada etapa da jornada. Cultivar a gratidão transforma a sua perspectiva, abrindo seus olhos para as pequenas vitórias, para as oportunidades inesperadas e para a fidelidade de Deus em meio às dificuldades. Ela gera contentamento, reduz a ansiedade e fortalece a sua confiança no Provedor Supremo. Lembre-se dos 10 leprosos curados por Jesus. Apenas um voltou para agradecer. Lucas 17:11-19. Seja aquele que reconhece e valoriza a bondade de Deus em sua vida e em seu negócio. A adaptabilidade é a bússola que o ajuda a navegar pelas mudanças inevitáveis do mercado e do mundo. O cenário dos negócios está em constante evolução, com novas tecnologias, novas tendências e novos desafios surgindo a cada dia. Um empreendedor cristão não pode se dar ao luxo de ser rígido ou resistente à mudança. É preciso ter a humildade de aprender, a flexibilidade de se ajustar e a sabedoria de discernir as oportunidades em meio à transformação. Assim como Paulo se adaptou a diferentes culturas e contextos para pregar o Evangelho, 1 Coríntios 9:19-23, você também precisa ser capaz de adaptar suas estratégias, seus produtos e seus serviços para atender às necessidades em constante mudança do seu público, mantendo sempre os seus princípios fundamentais alinhados com o reino. A resiliência é a armadura que o protege contra os golpes inevitáveis da jornada empreendedora. Haverá momentos de desânimo, de frustração, de perdas financeiras e de críticas injustas. A resiliência não significa ausência de dor, mas a capacidade de se levantar após cada queda, de aprender com cada revés e de seguir em frente com esperança renovada. Lembre-se de Jó, que perdeu tudo, mas manteve sua fé em Deus. Jó 1:20-22. Sua história é um testemunho da força que encontramos em Deus quando enfrentamos as maiores provações. A resiliência é nutrida pela sua fé, pela sua comunidade de apoio e pela sua profunda convicção de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. O aprendizado contínuo é o combustível que impulsiona o seu crescimento como empreendedor e como cristão. O mundo dos negócios está em constante transformação, e a palavra de Deus oferece insights profundos sobre liderança, gestão e serviço. Invista tempo em estudar, em buscar mentores, em participar de comunidades de fé e em refletir sobre as lições que cada experiência lhe proporciona. Assim como Salomão buscou sabedoria de Deus para governar seu povo, 1 Reis 3:5-12, você também precisa buscar a sabedoria divina para liderar sua empresa. Isso envolve oração, leitura da Bíblia e a busca por conselhos de pessoas sábias e experientes. O aprendizado contínuo o mantém humilde, atualizado e sensível à voz de Deus em sua jornada. A jornada do empreendedor cristão é, portanto, uma peregrinação constante, uma dança entre a ambição terrena e a vocação celestial. Não se trata de escolher um em detrimento do outro, mas de integrá-los de forma harmoniosa, permitindo que a luz do Evangelho brilhe através de cada aspecto do seu empreendimento.
Cada obstáculo, por mais intimidante que pareça, pode se transformar em um degrau para o reino, uma oportunidade de demonstrar a fidelidade de Deus, a sua graça e o seu poder transformador. Considere as provações como o crisol que refina o ouro da sua fé e do seu caráter. As dificuldades revelam o que está em seu coração, fortalecem sua dependência de Deus e o preparam para desafios maiores. Lembre-se das palavras de Tiago: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Tiago 1, 2, 3. Essa perspectiva não torna a dor menos real, mas lhe dá um propósito maior. A maneira como você responde aos obstáculos é um testemunho poderoso para o mundo ao seu redor. Você se desespera e se entrega à amargura, ou você busca a Deus em oração, confiando em sua promessa de nunca o abandonar? Sua reação reflete a profundidade da sua fé e a realidade da sua esperança. Paulo e Silas, mesmo acorrentados em uma prisão, louvaram a Deus e sua fé abriu portas literalmente. Atos 16, 25, 26. Seus obstáculos podem ser as próprias ferramentas que Deus usará para abrir caminhos inesperados. Não se iluda pensando que a jornada empreendedora cristã será isenta de lutas. Jesus mesmo nos alertou: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. A diferença reside em como enfrentamos essas aflições, com a força do nosso próprio braço ou com o poder daquele que já venceu. Ao entregar suas preocupações e ansiedades a Deus, você libera espaço para a paz que excede todo o entendimento, guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Lembre-se de que o sucesso aos olhos de Deus nem sempre se alinha com as métricas do mundo. O verdadeiro sucesso é medido pela sua fidelidade aos princípios do reino, pelo seu impacto na vida das pessoas e pela glória que você traz ao nome de Jesus. Uma empresa que prospera financeiramente, mas negligencia a justiça, a honestidade e o amor ao próximo, pode estar construindo sobre areia. Busque um sucesso que seja integral, que abranja não apenas o crescimento financeiro, mas também o seu desenvolvimento espiritual, o bem-estar da sua equipe e a contribuição positiva para a sua comunidade. Seja como o bom samaritano, que interrompeu sua jornada para cuidar de um necessitado. Lucas 10, 30, 37. Sua empresa pode ser um veículo para expressar a compaixão e a generosidade de Cristo de maneiras práticas e impactantes. A liderança cristã nos negócios difere da liderança secular em sua essência. Não se trata de exercer poder e autoridade para benefício próprio, mas de servir aos outros com humildade e amor, seguindo o exemplo de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir. Marcos 10, 45. Um líder cristão prioriza as necessidades da sua equipe, fomenta um ambiente de respeito e integridade, e busca o bem-estar de todos os envolvidos. Lembre-se de Davi, um pastor de ovelhas que se tornou rei, mas nunca se esqueceu de suas origens e sempre buscou a vontade de Deus em sua liderança. Salmos 23. Sua humildade e sua dependência de Deus foram a chave para o seu sucesso. Como líder, você é um mordomo dos recursos e das pessoas que Deus colocou sob sua responsabilidade. Sua tarefa é administrá-los com sabedoria e fidelidade. A comunicação em sua empresa deve ser marcada pela verdade, pela transparência e pelo amor. Evite a manipulação, a desonestidade e a linguagem que desvaloriza ou oprime. Seja um porta-voz da esperança e da edificação, usando suas palavras para inspirar, encorajar e construir relacionamentos sólidos baseados na confiança mútua. Lembre-se das palavras de Efésios: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for útil para a edificação, conforme a necessidade, para que ministre graça aos que a ouvem. Efésios 4:29. A tomada de decisões deve ser guiada pela oração e pelo discernimento espiritual. Busque a sabedoria de Deus em cada escolha importante, confiando que Ele o guiará pelo melhor caminho,
mesmo que pareça contrário à lógica do mundo. Lembre-se de Tiago. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Tiago 1:5. Não confie apenas na sua própria inteligência ou experiência, mas busque a direção divina em todas as coisas. A construção de uma equipe alinhada com os valores do reino é fundamental para o sucesso duradouro do seu empreendimento.